comentado. Título: Estranho Concerto. Autor: Antero de Quental. Clamou o orgulho ao homem: goza a vida! E fere, braçonado cavaleiro, coroado de folhas de loureiro, quem vai de alma gemente e consumida. Veio a vaidade e disse: a toda brida, dominarás além no mundo inteiro, cavalga o tempo e corre a teu roteiro de soberana glória indefinida. Mas a verdade sobre a humana furna gritou-lhe angustiada em voz soturna: insensato, aonde vais, sem Deus, sem norte? E impeliu, sem destença e sem barulho, cavaleiro e corcel, vaidade e orgulho, aos tenebrosos pântanos da morte. Olá, queridos irmãos e irmãs deste universo que Deus gentilmente nos deixa habitar sob suas bênçãos, de Jesus, dos mentores e colaboradores desse momento poético no canal. Antes de falar sobre o poeta de hoje, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seus likes para que possamos monetizar e assim ajudar o lar espiritual Amigos da Longevidade. O poema escolhido dentre vários textos de Antero Tarquínio de Quental para hoje foi Estranho Concerto. Digo assim porque no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, o autor faz parte deste desde 1932, ano atribuído para a primeira edição desta obra. Então temos fatalidade, incognoscível, supremo engano, almas sofredoras, mão divina, não choreis, crença, consolai, Deus, 2 sonetos, o remorso, depois da morte, a morte, rainha do céu e ciência ínfima. Bom, falando de Antero Quental, filho de uma família nobre portuguesa, nasceu em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no arquipélago de Açores, em 18 de abril de 1942. Faleceu em 11 de setembro de 1891, diagnosticado com depressão e transtorno bipolar. Cometeu suicídio em sua cidade natal. Disparou 2 tiros em um banco de jardim onde está escrito na parede a palavra esperança. Ele que era considerado um dos maiores escritores de língua portuguesa e dono de uma obra essencialmente filosófica, social, política, metafísica e lírica. No campo política, é influenciado pelas ideias dos filósofos Pierre-Joseph Proudhon, da França, e Georg Wilhelm Friedrich Hegel, da Alemanha, e assim é considerado introdutor do socialismo em Portugal. Bom, o poema Estranho Concerto é de uma perspicácia sem igual, visto que nos traz um diálogo de pergunta e resposta que aquece os corações dos materialistas, o orgulho e a vaidade, mas que no corpo do texto podemos notar a presença do egoísmo. Lições importantíssimas para nós que vivemos ainda no mundo da carne e por mais conhecimento que tenhamos sobre o assunto, ainda caímos nas trincheiras desses expurgos humanos. Na primeira estrofe, Antero faz com que o leitor, inquirido pelo orgulho, se deleite com a vida e viva na ostentação das glórias de uma alma que geme por querer sempre mais. A segunda estrofe ele apresenta a vaidade com toda a velocidade que usa para empreender uma vida sem lastro da humildade. Mas na terceira estrofe ele retoma para si
e adverte os incautos sobre a verdade que Deus nos coloca. E finda dizendo que é na morte que esses cavaleiros hão de sentir o pântano sombrio de suas inquietudes e pensamentos. Todos nós nascemos com uma baita energia de entusiasmo, desde os primeiros passos até o leito de morte, instigado por esses 3 pilares da sofrência humana pós-morte. Vivemos nos obscuros tormentos, visto que queremos mostrar para os outros aquilo que não temos e nos orgulhamos quando humilhamos os outros com os nossos saberes. Esse sentimento do egoísmo, Kardec pergunta nas questões 913 e 914 para os espíritos. E eles respondem ser um dos vícios mais radicais que temos, visto que ele é incompatível com a justiça, amor e caridade. E se chegarmos em algum dia extirpá-lo, só acontecerá na instrução moral. Isto porque daremos menos valor aos bens materiais. Os sofrimentos materiais, algumas vezes, impedem a vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Por isso, esse diálogo trazido por Antero Quental é uma lição de desprendimento trazido de forma lírica. Portanto, aquele que só vê a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que os outros consideram calamidade. Rodolfo Caligares ressalta que argumentam alguns filósofos que a civilização só serve para aumentar a ambição, estimular a vaidade, multiplicar os vícios, complicar e dificultar a vida e etc. E que seria melhor para o homem que ele retornasse ao espírito primitivo de ignorância e irresponsabilidade. Ele está se referindo ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústia. Matou a fome dos seus e abrigou das intempéries climáticas significa uma vitória daquele dia e que amanhã será outro dia, o famoso aqui e agora. Emmanuel nos fala que devemos nos convencer que todo desequilíbrio do espírito pede por remédio justo a educação do espírito. Assim, vincular mensagens edificantes através da arte em um bom livro, bem como imprensa escrita, falada e televisionada em geral, e utilizar desses meios para auxiliar o povo a pensar em termos de vida é uma determinante ao caminho da elevação e, consequentemente, da regeneração. Relatar nosso caminho da fé com um desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos, que amparemos a infância e a juventude para que não desfaleçam a míngua de existência espiritual e que plantemos no culto da caridade o culto da escola. E que no caso de Antero, saibamos que muitos precisam do nosso consolo, nos fogem à presença, com receio da verdade que brilha de nossas bocas, e outros que descreram do poder renovador do trabalho, preferem rolar no vício, descendo mais cedo os degraus do sepulcro. Não vamos nos permitir que a justiça em nossas almas caminhe sem amor, para que não se converta em uma garra de violência para com os outros e para com nós mesmos. A justiça sem amor é a terra sem água, nos adverte Emmanuel. Bom, estou feliz por trazer a vocês esse momento poético no canal. Vibrando com o amor e a sabedoria dos amigos espirituais que se esforçam por nos ensinar enquanto encarnados, nos livremos dessas chagas perniciosas, orgulho,
vaidade e egoísmo e participemos mais das atividades de nossos centros espíritas, sinagogas, igrejas, templos, não é? Para brindarmos na ceia do Senhor, nosso Deus e Pai, o amor tanto ensinado por Jesus, mentores e colaboradores de nossas vidas, presente e passada. Até o próximo episódio. Paz e luz!